Se há coisa na qual o Arcline XP Professional está extremamente bem apetrechado, tem a ver com o facto de possuir ferramentas para o desenho de decoração de interiores. Numa série de tutoriais que vamos agora iniciar, vamos explicar como é que nós podemos acrescentar cortinados aos nossos edifícios de forma a que estes se adaptem melhor ao tipo de ambiente que pretendemos criar em cada um dos espaços. Portanto, eu tenho aqui uma habitação com um quarto e uma grande janela onde eu quero colocar uma cortina, portanto, e vou explicar como é que eu, desta vez, vamos colocar uma cortina do tipo de cortina com varão. Estando neste quarto, vou aqui ao menu interior, portanto, na parte superior do ecrã, e encontro aqui um ícone com o nome Cortinas. Portanto, se eu clicar em Cortinas, ele irá abrir esta caixa de diálogo onde eu tenho 6 tipos de entidades que eu posso adicionar, portanto, no Arcline XP. Propositadamente, eu vou desligar esta opção que diz coloque abrindo. Portanto, isto seria colocar de acordo com a abertura. Portanto, a tradução não está muito bem feita. Portanto, vamos aqui a cortina. E agora o que eu ia fazer era indicar as especificações da cortina, portanto eu não vou mexer aqui, e agora indicar onde é que eu quero colocar essa mesma cortina. O que ia acontecer é que a cortina não se ia adaptar de todo à janela que eu pretendo trabalhar, portanto eu vou utilizar um outro método para mais facilmente adaptar a cortina às dimensões dessa janela. Como é que eu faço isso? Portanto, vamos aqui a cortinas, vou ativar a tal opção que diz coloque abrindo e vou selecionar cortina. E imediatamente o Arcline XP pede-me para selecionar a abertura na qual eu quero colocar a cortina, ou seja, esta janela. A partir daqui vamos fazer a configuração da nossa cortina. Portanto, eu vou começar pelas características. Portanto, eu tenho aqui a largura e a altura. Reparem que a largura e a altura são preenchidas de modo automático, porque ele foi buscar as dimensões da cortina à janela. Se eu eventualmente quiser, posso aumentar, vamos supor aqui para 2300 a largura da cortina para pôr um bocadinho mais larga do que a própria janela. Posso também aumentar a altura, vamos por aqui, desculpem, eu aumentei a altura e não a largura, 3200, então vamos aumentar aqui a altura para 2400, aqui ele altera-me automaticamente a altura superior. Depois temos aqui o ângulo de inclinação, portanto que não faz sentido nenhum, portanto se eu quiser inclinar esta mesma cortina, e depois posso escolher o padrão que eu quero utilizar na cortina utilizando um destes ícones. Portanto, se o material que eu quero aplicar na cortina não estiver aqui introduzido, portanto eu posso carregar aqui em mais e ir buscar aqui outros tipos de tecidos. Por exemplo, vamos buscar aqui um tecido de cortina, queria ver se encontrava aqui qualquer coisa mais diferente. Vamos buscar aqui um mais... eu penso que este é o que já lá está, portanto, um mais escuro um pouco, portanto, só porque sim, só para percebermos como é que as coisas funcionam. Claro que eu depois posso também editar estes materiais como eu quiser, portanto vir aqui às definições e vir aqui, por exemplo, alterar um parâmetro importantíssimo aqui que é a transparência. Portanto, temos as dimensões da cortina definidas, temos os materiais da cortina definidas, portanto o que vamos fazer é passar para o próximo separador desta caixa de diálogo, que é este aqui, onde nós vamos definir outros parâmetros das cortinas, nomeadamente a espessura. Portanto, eu posso pôr uma cortina com uma roda mais larga, portanto dá assim um efeito muito maior, ou uma mais pequena, portanto neste caso com 60, vamos pô-la com 75, portanto um bocadinho maior, ou 70, um bocadinho maior do que aqueles valores por defeito. Depois podemos dizer que é uma cortina dividida ou não dividida, portanto se eu desativar este botão eu tenho uma cortina não dividida, ou seja, vou ter apenas uma cortina de um dos lados da janela, portanto eu pretendo para as duas. Depois posso definir o espaço entre as duas, ou seja, se ela vai estar mais fechada ou mais aberta, aqui, portanto vamos considerar que a queremos totalmente fechada, vamos pô-la a 0, e nas dobras também podemos, portanto,
colocá-lo com mais roda, com menos roda. Portanto, se com menos roda ele ficaria assim muito mais lisa, com mais roda ela fica assim muito mais subdividida, vamos dizer assim. Se repararem, portanto, nós temos aqui uma quebra a meio, ou a cerca de 1/3 da altura da janela. Portanto, as nossas cortinas não caem totalmente na vertical. Nós podemos editar aqui 3 parâmetros para alterar isso. Eu vou começar pelo fim, pela última delas, que é este parâmetro que diz gravidade. Portanto, se eu aumentar a gravidade, reparem que a curvatura da nossa cortina começa mais a cair, ao passo que se eu a colocar aqui mais para o lado esquerdo, portanto, ela praticamente vai ficar em linha reta, como se estivesse completamente esticada, digamos assim. Portanto, assim, neste caso, dá-lhe um ar mais natural. Depois, nós podemos retraí-la mais para dentro ou mais para fora, e podemos também colocar, portanto, aqui a dobra, portanto, isto teríamos de certeza aqui um atilho para colocar a cortina. Peço desculpa, não conheço o nome técnico desse elemento, mas, portanto, poderíamos ter então as cortinas definidas deste modo. Caso não queiramos fazer este efeito e queiramos mesmo as cortinas completamente caídas, portanto, em vez de colocarmos esta retração do meio, portanto, mais para a direita, colocámos-la completamente à esquerda e então vamos ter as cortinas a cair completamente na vertical. Depois temos ainda mais 2 parâmetros que podemos editar. O primeiro deles é o nível da aleatoriedade, em que se aumentarmos, portanto, nós vamos ter rodas de dimensões completamente distintas, portanto, se diminuirmos, elas vão sendo praticamente iguais, o que não confere, digamos, grande realismo, portanto, a esta vista. Vamos pô-la aqui sensivelmente a meio, portanto, nem muito nem pouco. E depois temos um nível de detalhe que, conforme podem ver, a nossa cortina parece que está dobrada, não está arredondada. Portanto, se eu colocar estes valores mais acima, portanto, valores mais altos, o que vai acontecer é que ele vai-me arredondar. Claro que isto vai-me provocar um aumento significativo no processamento de dados na placa gráfica, o que pode tornar o nosso computador um bocadinho mais lento. Se repararem, ele ficou aqui a fazer um compasso de espera. Portanto, eu estou relativamente satisfeito com o resultado desta cortina. Portanto, temos aqui o varão de fixação e é agora precisamente no varão de fixação que nós vamos trabalhar. Portanto, vamos aqui a Pelnet e nós podemos completamente modificar o tipo de varão que queremos utilizar. Portanto, aqui neste caso um varão duplo, um simples e um simples mais pequeno. Depois também podemos utilizar perfis, portanto, elementos construtivos em perfis, ou podemos utilizar um objeto tridimensional. Portanto, neste caso, vamos utilizar aquele que está por defeito. Portanto, se eu tivesse outro, eu podia carregar aqui mais e ir buscar à minha biblioteca outro tipo de varão que eu poderia, por exemplo, importar da biblioteca BIMobject ou da biblioteca da 3D Warehouse. Tendo a cortina mais ou menos com o aspecto pretendido, vamos agora para as configurações gerais, onde eu posso editar como é que a cortina é representada em planta. Portanto, ele neste momento é representada por este zigue-zague e eu posso simplificar representando simplesmente um retângulo ou apresentando uma vista superior do modelo tridimensional. Portanto, eu prefiro esta vista simbólica. No final, se quiserem, podemos gravar este estilo de cortina. Portanto, eu vou-lhe dar o nome, vou-lhe pôr cortina com varão caída, vamos chamar assim. Vou criar na minha própria categoria, vou-lhe chamar aqui meu, e nas subcategorias vou-lhe chamar cortinas, e o produtor vai ser Ibercad, por exemplo. Podia colocar a linha de produtos, eu não tenho, faço OK, está gravado, portanto ele faz parte agora da biblioteca do Arcline XP, faço OK, e ele vai-me colocar então a cortina no devido lugar. Portanto, está agora aqui a processar, portanto, está a gerar o modelo 3D que vai colocar nesta janela, e cá está então a nossa cortina, que se eu quiser editar,
posso pura e simplesmente carregar sobre ela, selecioná-la, carregar neste pequeno lápis e, portanto, eu estou a ver, por exemplo, que a cortina se calhar está um bocadinho alta demais, vou diminuir a altura em cerca de 20 cm ou 200 mm, neste caso, estão com um desenho milímetros, e no final faço OK e ele vai-me proceder à correção, portanto, da cortina de acordo com as novas dimensões que eu sugeri. Cá está ela e o resultado final. Portanto, num próximo tutorial vamos explicar mais 3 tipos de cortinas que nós podemos adicionar aos nossos projetos. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWCAD e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.